Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma semana de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Começando hoje na segunda-feira. Antes de começarmos o estudo, né? Vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os idosos, né? Principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê isso nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães, os pais solteiros e dê êxito nas suas necessidades. Eu peço vibrações positivas para as grávidas e seus bebês e dê êxito nas suas necessidades. Eu peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos, né? Dê um lar, uma família, uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Eu peço vibrações positivas para os prisioneiros, pelos perseguidos pela justiça, pelos perseguidos, pelos injustiçados. Eu peço comida para quem não tem o que comer, peço emprego para os desempregados, eu peço a cura de todos os enfermos, eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço paz, né? Para os irmãos e as irmãs, né? Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, paz na Síria, paz para todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço a competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados. O filme Nosso Lar 3, né? Eu vou ficar falando sobre ele até as suas gravações, até ele ser estreado. Então eu vou ficar falando, sempre repetindo as coisas, trazendo algumas coisas novas, né? Quem não tiver o livro, o filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tiver o livro, estude, né? Quem não tiver, compre para estudar. E quem não tiver condições para comprar, pega nos vídeos da internet, né, palestras que falem sobre o livro, ou se não em PDF, né? Então, o que eu vou trazer hoje? 3 informações, 2 repetidas, né, que eu vou ficar falando sempre, e uma nova. O convite ao bem. O convite ao bem são aqueles espíritos que ainda vivem na caminhada do mal, estão recebendo aqueles convites, né, para praticar o bem, para pegar suas virtudes, né, do bem e praticar o bem. A outra informação são os missionários de Jesus, né? Ele coloca que Jesus envia espíritos, né, para encarnarem aqui, estão encarnados conosco, para ajudarem no nosso processo evolutivo.
Veja só a importância, né? Jesus envia esses espíritos para ficarem conosco. E outro detalhe também, que o André Luiz, ele fala da eutanásia. A eutanásia, ele fala que quando é feito, o corpo morre, mas o espírito ainda fica preso ao corpo. Também fala que na prática da eutanásia, as células do perispírito também morrem, né? Então, só traz prejuízo ao espírito, né? Então é isso aí. Eu estou na 4ª temporada estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda temporada foi o livro Ramatiz, o Evangelho e a Luz do Cosmo, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Exílio Márcio. Como funciona meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentários e prece final. Então vamos à leitura. Então nós vamos entrar hoje, nessa semana, no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Deixai vir, minhas criancinhas, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos espíritos, deixai vir em mim as criancinhas, bem-aventurados aqueles que têm olhos fechados. Deixai vir a mim as criancinhas. Item 1. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus. São Mateus 5.8. Item 2. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, ele não entrará. Eis a tendo abraçados e abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos 10, 13 e 16. Item 3. A pureza do coração é inseparável à simplicidade da humildade. Ela exclui todo pensamento do egoísmo, de orgulho, e foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, e como a tornou para a humanidade. Esta comparação poderia não parecer justa, se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despejou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Então, vamos entender aqui a narrativa Deixe vir a mim as criancinhas desse texto aqui. Ele é colocado assim, dois fatos. O primeiro dos seus discípulos, que não estavam querendo deixar as crianças se aproximar dele, nem os adultos também, né? Então Jesus, vendo aquilo, ele utilizou ele faz essa máxima: deixe vir a mim as criancinhas, na parábola bem-aventurados aqueles que têm um coração puro. Porque ele estava observando também que dentro deles, dos seus discípulos, estava tendo orgulho, porque eles estavam querendo saber quem era o melhor entre eles ali, né, no céu, como seria. Então Jesus, ele fala que nós temos que entrar com essa pureza, que essa pureza, ela separa do coração no pensamento do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? E por que ele bota exemplo com essa criança? Porque essa criança, está falando a pureza da criança, porque essa criança ainda ela é inocente, né?
ela tem aquela esperança, mas ela é inocente. Ela por mais que a memória desse espírito que ele coloca no final, a memória desse espírito seja espírito de outras encarnações que cometeu muitos erros, né? E tem muito desméritos, ainda essa criança, esse espírito de criança tem salvação, tem esperança. Então ele está colocando essa esperança em todos nós e separando esse coração dos pensamentos de orgulho e de vaidade que essa criança ainda ela não tem formada em cima dela. Ela vai ter com o tempo, entrando na adolescência, ela vai começar já a desenvolver isso, né? Então essa informação que eu trago, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.